As pessoas que possuem mais chance de ter sucesso na vida são aquelas que têm essas 5 habilidades que eu vou mostrar para você nesse vídeo. Muito bem-vindo a esse canal, meu nome é Souza e eu sou empresário, palestrante, mentor e fundei uma empresa que faturou mais de 30 milhões de reais usando a internet. No vídeo de hoje, como empreendedor, empresário, já atua no mundo inteiro, eu quero mostrar para você que é empreendedor também, quais são as habilidades que eu vejo que são as mais importantes para você construir um negócio altamente lucrativo, rentável, que gere muita riqueza para você. E a partir disso, eu vou te falar as habilidades que a faculdade não ensina, mas a falta de conhecimento dessas habilidades fazem com que 99% dos empreendedores não tenham sucesso. E aquele 1% é aquele que, de fato, vai conseguir extrair o máximo de resultado na sua jornada empreendedora. A primeira habilidade que vai te diferenciar no mercado e que vai te ajudar a gerar muito dinheiro nessa era, principalmente de internet e de redes sociais, se chama fazer um pitch. Parece muito simples e muito óbvio, mas todo empresário que eu converso, seja iniciante ou mais avançado, tem dificuldade em fazer um pitch. O pitch é um discurso de vendas, ou seja, ela é uma ativação para vendas para você ofertar o seu produto, ofertar o seu serviço. Muitas pessoas, elas tentam vender o seu produto e serviço ou começando numa amizade, no networking, conversando muito com o cliente para tentar vender alguma coisa. E quando a gente fala sobre internet, a gente está falando sobre fazer pitches a toda hora. Porque na internet tem um espaço ilimitado de conexão, de conteúdo, de aparição. Não é como anos atrás que a gente tem que pagar um comercial na Rede Globo, na TV, no rádio, que eu teria apenas 10 a 15 segundos. Pelo contrário, na internet eu tenho um tempo tão grande de exibição que eu posso fazer vários pitches, ou seja, ofertar o meu produto e o meu serviço de diversas formas. Por isso que eu gosto de falar que existem 2 tipos de pitch. O pitch transacional, que é aquele pitch que você tem toda uma estrutura comercial. Seja numa apresentação de vendas, seja numa live, seja em um lançamento, seja em uma aula, ou até mesmo seja frente a frente com o seu cliente. É aquele pitch que precisa basicamente ter 30 minutos, 40 minutos ou até 1 hora, dependendo do caso, para você chegar na oferta, para você falar sobre preço, negociação, quebrar as objeções. E esse pitch é muito importante você saber e você aprender, porque quanto mais você oferece o seu produto, mais chances de construir uma habilidade de fazer pitch, ou seja, de apresentar melhor o seu produto ou serviço dentro dessa oferta, você vai ganhar, você vai ter. Eu sempre falo que vender é como você fosse fazer musculação. Quando você se matricula na academia, o primeiro dia é aquele dia que você passa vergonha. Você vai pegando, sabe aqueles quilozinhos lá, os halteres, bem maroto? Você chega lá com a autoestima meio assim, balançada. Você vê de um lado uma pessoa pegando 50 a 100 quilos no supino, e você tá lá pegando 5. Mas para aquela pessoa pegar 100, pegar 50 ali no supino, quantos anos ela tá fazendo isso? Ela está treinando todos os dias há muitos anos. O que acontece é que pelo menos 4 anos da sua vida, na sua faculdade, ou no início do seu empreendedorismo, você não aprendeu a vender. Por causa disso, você não sabe vender muito bem o seu produto e serviço e com isso você acaba perdendo venda. Quando você não sabe vender, você não tem dinheiro. Quando você não tem dinheiro, você não tem sucesso. É por isso que no começo do vídeo eu falei que 99% das pessoas que não têm essas habilidades que eu estou falando aqui nesse vídeo vão fracassar. Não adianta o diploma que você tem, a formação que você tem. Se você não sabe vender, você está fora do jogo. Independente se você é um médico, se você é um advogado, se você tem uma agência de marketing, se você é um mentor, antes de tudo isso, se você não for um vendedor, você não vai ter sucesso. É que eu não tô falando sobre ser aquele vendedor chato, aquele vendedor que importuna, mas tem que saber vender. Então, o primeiro pitch é o transacional. Você tem que aprender a fazer uma transação de fato e que você não tenha medo de levar um não do seu cliente. A gente vai buscar o sim, né? O não a gente já tem, mas o sim a gente vai buscar. E como é que a gente melhora? Treinando. Treinando essa habilidade. A habilidade hoje que é treinável é uma habilidade que vai gerar fruto, que vai gerar resultado para você. Você não nasceu com essa habilidade. Então como é que você vai ser bom numa parada, numa coisa que você não é? Segundo tipo de pitch é o pitch social. O pitch social, ele é percepção. Ele é sutil, mas ele vem de você mais às vezes do que o pitch transacional. E isso acontece porque a sua postura, a sua imagem, a sua comunicação, a sua forma de vestir comunica primeiro, antes de você abrir a sua boca para poder ofertar. O seu cérebro, ele precisa de poucos segundos para poder detectar confiança, autoridade. O seu cliente olha o seu Instagram, será que ele comunica confiança na postura, na imagem, no audiovisual, no posicionamento? Será que quando você senta hoje para tomar um cafezinho, fazer uma reunião com seu cliente ou num grupo de networking, você está bem investido para poder gerar uma percepção
sutil. Porque ser premium é ser sutil. É sutil de uma forma que as pessoas vão entender que você passa a credibilidade, a autoridade. E antes que você venha falar sobre padrões do mundo, padrões da sociedade, é só você pensar, por exemplo, em um médico que ele anda bem arrumado e outro que anda desarrumado com um jaleco sujo. Quem você vai dar confiança? Um advogado que está com um terno bem feito, sob medida, ou aquele advogado que parece que é advogado porta de cadeia? Não precisa falar. O seu cérebro, ele já decidiu por você. Então, quando você percebe que existe um pitch, que é uma venda social, sem você precisar abrir a boca, você consegue converter muito mais clientes. É por isso que você precisa, sim, investir numa imagem, numa postura e numa comunicação que traga essa clareza, sem você precisar ficar falando para o seu cliente. Deixa isso para o transacional. O pitch social vai vender por você, mesmo que você não abra a sua boca. Habilidade número 2. Saber fazer conteúdo. Eu produzo conteúdo na internet desde 2008, quando a gente começou com um blog. E eu era muito novinho ainda, né? Tinha 16 anos quando eu comecei meu primeiro blog na internet. E essa habilidade de criar conteúdo me fez perder a vergonha de produzir esse conteúdo. Porque a trava mais horrorosa que existe quando a gente fala sobre produzir conteúdo é sobre vergonha. Vergonha quer dizer tenho medo do julgamento. Tenho medo do que as pessoas vão falar de mim. E é por isso que você trava e você não consegue prosperar, você não consegue enriquecer. Por quê? Conteúdo conecta na economia da atenção. Onde o seu cliente está hoje? Está aqui. E como é que eu apareço para ele? Em formato de conteúdo. Conteúdo é tudo aquilo que você contém. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo seu terá luz. Então, assim, você precisa aprender a habilidade de criar conteúdo. Mais uma vez, você não aprendeu isso na faculdade, você não aprendeu isso em curso técnico, você não aprendeu isso até na sua jornada empreendedora. Até você chegar nesse vídeo aqui. Eu sempre falo que conteúdo, gente, é ativo. É ativo de marca, é ativo de venda. Quando você iria cair aqui de paraquedas nesse conteúdo se eu não tivesse parado o meu dia? Estou aqui na Espanha, né? Já são, não vai dar para ver, mas são 9 horas da noite. E a minha equipe está lá no Brasil. Eu deixo de fazer algumas reuniões, eu cuido de algumas burocracias, eu tenho pessoas que tocam isso na minha empresa, e eu paro 1 hora e meia para poder gravar esse conteúdo aqui para você. Eu gravo vários vídeos e hoje eu apareço para você para poder te ajudar. E como é que você iria conhecer meu trabalho, iria conhecer a minha empresa se eu não ligasse essa câmera e falasse com você? Por isso que conteúdo é treino. A sua autoridade só vai ser construída no seu nicho depois que você perder o medo e começar a colocar tudo que está aqui dentro do seu coração e da sua mente para fora. Existe o jeito inteligente de produzir conteúdo, como também existe o jeito cansativo de produzir conteúdo. Existem conteúdos meus que eu documento, ou seja, eu coloco a câmera e ando com a câmera para poder gravar em todos os lugares, gravo as minhas reuniões, enfim. Como também existem conteúdos que eu paro e gravo. Porque eu sei que esse é um conteúdo muito mais educativo, que vai gerar instrução para você. E esse conteúdo ele gera uma autoridade que eu chamo de autoridade invisível. Eu sempre falo aqui, gente, que não é sobre a quantidade de seguidores, de likes que você tem. Porque se você for ver as minhas contas, são contas pequenas. Mas isso não me limita a produzir um conteúdo e a gerar clientes que me pagam tickets de até 500 mil reais. Você não pode começar a produzir conteúdo pensando em número de seguidores. Você precisa pensar conteúdo, começa a produzir conteúdo pensando em gerar valor e fazer as pessoas acompanharem você. Gerar confiança. Confiança é autoridade. E quando você tem autoridade, você vende o que você quiser. Por isso que quanto mais você se importa, mais você se torna autoridade. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser específico. Seja um conselheiro das pessoas aqui na internet. Usa o teu conhecimento, usa a tua profissão para gerar valor. E eu costumo sempre falar que a produção de conteúdo, quando você sabe fazer bem feito, é como se fosse uma conta conjunta. Você vai depositando, gerando valor, gerando conteúdo, gerando live, gerando vídeos aqui no YouTube. Em contrapartida, você está depositando e as pessoas estão o quê? Só recebendo. Chega um momento que essas pessoas vão querer depositar de volta. E aí você saca. É muito importante você entender isso porque é um jogo que na economia da atenção, você quer se destacar e fazer um faturamento e gerar muita riqueza. Desse 1% que eu estou te falando, a criação de conteúdo é o que vai te levar a gerar mais status, credibilidade, conhecimento da sua marca e receita para você que quer escalar o seu negócio. Terceira habilidade super importante que você não pode deixar de treiná-la é aprender a vender produtos mais caros. Você tem que ter produtos mais caros, você tem que ter serviços mais caros e você tem que aprender a vendê-los. Uma coisa é você vender um produto de R$100. Outra coisa é você aprender a vender um produto de R$10 mil. Dificilmente uma vendedora
que vende bijuteria que chama bijuteria, bijux, dificilmente ela vai saber vender um diamante, uma joia. Por quê? Porque existem requisitos, propriedades, qualificações, estruturas entregáveis muito mais complexas e muito mais completas do que uma bijuteria. A bijuteria pode ser a melhor que tiver, mas ela não vai deixar de ser bijuteria. Já uma joia, um diamante, é completamente diferente. Então, na hora de você aprender a criar e estruturar um diamante na sua empresa. Porque sempre existe o cliente que vai pagar mais caro para você. Só não paga porque você nunca ofertou. Você não tem esse produto, você não tem essa oferta, e com isso você faz com que o seu cliente ele queira comprar esse diamante aonde? No seu concorrente. E a grande questão e o grande fato aqui que eu sempre falo dos meus vídeos, aqui em cima eu vou deixar uma playlist para você só aprender cada vez mais profundamente sobre criar produtos mais caros e ter um sistema de posicionamento e vendas, é você de fato criar várias soluções, um portfólio dentro do teu ecossistema que pegue tanto o cliente mais caro em suas categorias, como também o cliente que você já trabalha. Você pode ter um produto de entrada, você pode ter um produto principal e você pode ter o produto supra-sumo, que eu chamo de produto premium. Você pode ter um produto premium que vai fazer, muitas vezes, a tua margem mais que dobrar a tua receita, sem ficar dependendo do produto de entrada, do produto baratinho, para você pagar suas contas, ou ter o máximo de recurso possível no seu negócio. Porque receita a gente faz com margem. Receita a gente não só faz com volume, porque você não é Netflix, às vezes você não é uma indústria, às vezes você não tem dinheiro para queimar, nem estrutura para poder entregar em volume. Eu costumo sempre trazer que você tem que ter um modelo de negócio premium, um negócio boutique, em que você pode ter menos clientes e mais margem de lucro. Menos clientes te pagando 10, 20, 30, 50, 100 mil reais, enquanto você tem muito mais de liberdade para poder viver a sua vida, como eu faço aqui, e é um modelo que a gente faz aqui na Mentory. E enquanto eu vendo para esses clientes através dos meus canais de aquisição, mesmo com poucos seguidores, e mesmo não sendo muito conhecido, eu viajo o mundo com a minha esposa, eu moro na Europa, eu vou sempre para o Brasil entregar as nossas imersões presenciais. Eu tenho uma vida que eu sempre sonhei. Só que o que me faz ter essa vida de liberdade é justamente saber o meu valor. Saber o valor que o meu produto, que a minha solução entrega. Quando eu reconheço isso, meu cliente também reconhece. Quarta habilidade que, se você é empresário e não sabe essa habilidade, você está deixando muito dinheiro na mesa. Esses dias eu estava conversando com um empresário de uma das nossas mesas de negócios, nossos clubes de negócio, e ele falava assim: Ed, eu estou apagando só incêndio aqui na minha empresa. Um empresário premium, ele não apaga incêndio. Eu tenho uma empresa há 5 anos. A empresa vai fazer 6 agora, da Mentory, tá? Eu já era consultor de marketing, eu já era profissional lá atrás, tenho mais de uma década sendo especialista em marketing, já dei consultoria para grandes empresas na área de educação, na área de indústria, na área de comércio, na área de varejo, na área do mercado digital, e eu nunca fiquei apagando incêndio na minha empresa, porque a minha cultura é muito clara na minha empresa. Primeiro, quem dá dor de cabeça sai da empresa. Quem não segue a cultura sai da empresa. Quem não está disposto a entregar energia para fazer o correto sai da empresa. E eu falo isso porque eu tenho hoje uma equipe que ela é maravilhosa, ela segue basicamente todo o nosso ritual e toda a nossa cultura. E quem não segue, de fato, é desligado. Porque a habilidade que eu vou falar aqui agora não é a habilidade de apagar incêndio. Você não está sendo expert em ficar apagando incêndio. A habilidade mais importante para você gerar receita no seu negócio chama fazer marketing. Fazer marketing. Eu sempre falo para os meus mentorados na Elevation, que é o meu programa de aceleração, o 80-20 de todo empresário, todo founder, ele precisa estar alocado em marketing. Alocado em produzir conteúdo, aparecer nos canais de aquisição, trazer holofote para a marca e para a empresa, fazer networking, fazer parcerias. Tudo que eu faço é focado em marketing. Olhar financeiro linha a linha, eu faço uma vez por mês. Tem empresário que faz isso todos os dias ou todas as semanas. Isso não muda ponteiro. Salvo o caso que você tem um custo muito enorme e sua empresa está inchada e está com muito problema financeiro. O seu problema de receita não está em fazer contratação, processo seletivo, onde você gasta horas e horas, ou fazendo dailies e weeklies e várias reuniões que não muda o ponteiro da sua empresa. Não é que você vai deixar de ser CEO, founder da sua operação, mas entenda, se você não fizer marketing e não colocar a sua empresa, a sua marca, o seu produto em holofote todos os dias, quem vai fazer? O seu papel como founder é você trazer mais leads, mais receita, mais pessoas para conhecer a sua marca, mais visibilidade para que você possa alcançar os seus números e bater suas metas. O resto é detalhe.
que você contrata pessoas boas, que você gere essas pessoas com processos, com código de cultura, com toda a estrutura empresarial que você precisa ter, processo operacional padrão, para você tocar a sua empresa. Eu toco a minha empresa remota, e tem muita gente que fala assim, Ed, como é que você toca uma empresa remota há muitos anos? Processo, cultura, pessoas, liderança, que me ajudam nessa estrutura, enquanto eu e a minha sócia, minha esposa, a gente foca o nosso 80-20 em marketing. Anota aí. O seu 80-20 para mudar o ponteiro é fazer um bom marketing. É fazer o seu funil funcionar. Seu sistema de aquisição funcionar. Sua geração de leads funcionar. E toda a sua empresa vai ter lucro e vai ser bem sucedida. Última habilidade, mas não menos importante, todo founder ele precisa aprender a fazer parcerias estratégicas. O famoso networking. Foi muito banalizado esses últimos anos, porque parece uma troca somente comercial. E é. Só que você precisa não de um network barato. Você precisa de um network que gere, de fato, um resultado expressivo na sua empresa. A gente não está falando somente de parcerias, de ganha-ganha. A gente está falando de networking, parcerias que vão gerar lucro na última linha lá do seu negócio. Existem 3 coisas que o dinheiro pode comprar. Primeiro, o dinheiro compra a possibilidade de você ter os seus sonhos realizados. Segundo, o dinheiro tem possibilidade de você gerar conforto para sua família. E terceiro, o dinheiro serve para você comprar experiências. E aí entra o networking. O networking, ele não pode ser barato. Ele tem que ser caro. O teu dinheiro tem que estar alocado em comprar experiências de networking de alto nível. Seja grupos de negócio, como a gente tem aqui na Mentory, que você tem empresários de elite, empresários que têm um modelo de negócio premium, como também você está em outros formatos, em outros lugares que tem pessoas que vão conectar, gerar parcerias com você de verdade. Pessoas com dinheiro, não pessoas pobres, não pessoas que, me dá isso que eu te dou isso. Não, peraí. Vamos falar sobre coisa grande? E se você é empresário, por que você não está, por exemplo, no Jockey Club da sua cidade? Ou você não tem lá uma inserção de presença no tênis club da sua cidade? Você fazer viagens com outros empresários para Dubai, Vale do Silício, festas e movimentos sociais que ali vão estar teus clientes, teus potenciais parceiros de negócio. A habilidade de você não ficar somente no seu escritório, na sua organização, na sua companhia, vai te expandir muito mais. E essa expansão pode mudar o ponteiro da sua empresa quando você usa o seu dinheiro para comprar networking, para comprar mesa, para comprar acesso. Eu já gastei mais de 1 milhão comprando acesso. Comprando imersões, masterminds, comprando mentorias, comprando consultorias, comprando acesso individual, comprando experiências, viajando, né? Já conheço mais de 20 países. E tudo isso gera cada vez mais repertório para que essas minhas habilidades me ajudem e me façam gerar mais dinheiro e mais receita. Então eu quero que você saia desse vídeo aqui com várias lições de vida, mas a maior é que essas habilidades elas possam potencializar o ser humano que é você e o empresário que é você. Essas habilidades, elas talvez não sejam tão práticas para quem veio de um mercado tradicional ou para quem não teve essa conexão na formação. Mas são essas habilidades que vão fazer você gerar mais dinheiro, mais receita, mais prosperidade, mais escala. E como o treino de uma pessoa que pega os 100 quilos de um supino, talvez hoje você pegue 5. Mas amanhã você está pegando 20, 30, 40, 50, até chegar nos 100 você vai ficar muito bom nessas habilidades. Se inscreve no canal aí, deixa seu like. Aqui abaixo tem os links dos nossos acompanhamentos, das nossas imersões para você que quer criar um modelo de negócio premium com sistemas práticos para gerar receita para o seu negócio. Clica aqui, conhece mais sobre a Mentory e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.